Olá, sexto semestre da biologia, quarto semestre da enfermagem. Hoje colocamos aí em dia, então, mais uma prática, tá? Vai estar anexada, então, lá dentro da plataforma. Essa introdução, então, é mais teórica, né? Para a gente revisar o conteúdo e também o que eu consegui ali filmar a respeito desse parasito que a gente vai ver, tá? Então, hoje nós tínhamos programado para ter, então, falar sobre a entamoeba, né? Mas como não conseguimos ir no laboratório, eu não consigo fazer essa prática também ao vivo para vocês, ela tem que ser gravada, né? Não há outra forma. Então, já deixo gravadinha, vocês assistam então, e aí depois respondem a questãozinha em relação à presença do dia de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Só um pouquinho, tá, pessoal? Pronto. Bom, então vamos ver aí sobre a entamoeba histolítica, né? Fizemos já a nossa aula teórica, em que a gente apresentou esse parasito também, tá? Em que a gente está tratando aí de um parasito que também é um protozoário, né? É um organismo de uma única célula e, diferente de alguns outros que a gente viu, este não possui, então, flagelos, né? A entamoeba é uma ameba, portanto, ela se locomove através de pseudópodo, né? Que a gente vai falar bastante aqui. Isso é, as expansões, é uma única célula revestida de membrana, né? Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer deformações no corpo dessa ameba e que ela, então, pode expandir e se fazer aqueles prolongamentos celulares aos quais a gente dá nome de pseudópodos, né? Como se fossem falsos pés, então. Através desses pseudópodos é importante porque essa ameba ela tem mobilidade, assim como também através dos pseudópodos ela também consegue englobar partículas para que ela se alimente, tá? Através então da fagocitose, quando são partículas maiores, e pela pinocitose, quando são partículas líquidas e menores, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha, uma revisão, portanto, na entamoeba. A gente já falou em aula também, olha, que existem várias espécies de entamoeba, né? Inclusive que são encontradas no homem, tá? Então, a entamoeba, existe essa grande infinidade, mas que a gente realmente vai ter uma única, que é a entamoeba histolítica, tá? Que realmente pode ser patogênica para o homem, tá bom? A parasitose, né, de ocorrência por meio da entamoeba é chamada de amebose ou amebíase, né? O mais certinho é amebose, mas a gente já, por costume, a gente chama então de amebíase. Então, olha lá, temos várias, né? Várias espécies diferenciadas, tá, gente? As quais, então, a gente já falou, né? Já deu uma mostradinha em aula teórica. Essa entamoeba gengivalis, ela é uma ameba que vive dentro, no interior da nossa boca, na gengiva, tá? E ela é transmitida através do beijo, né? Mas que assim, hum, as outras excedendo, então, né, tirando a rentamoeba histolítica, não provocam assim casos, né, de patogenias graves, tá?
A entamoeba histolítica e edíspar são morfologicamente idênticas, gente. Quando a gente, então, de frente para uma amostra, então, normalmente, a gente não consegue perceber, a não ser um taxonomista aí bastante, né, envolvido em relação a isso, para que realmente reconheça essas diferenças, né? Mas em exames, normalmente, os resultados sempre vão da forma que, quando achadas, né, elas são, então, dadas, então, identificadas como cisto de entamoeba histolítica barra e dispar, tá? Porque refinadamente não consegue ali, então, se colocar, né? Qual realmente é a identificação, então, dessa espécie, tá? Aí depois o médico, conforme então foram os dados clínicos e diante da contestação então do resultado, é que ele realmente vai chegar a uma conclusão que realmente aquele caso, né, pode estar sendo causado pela entamoeba histolítica, se for, né, sintomas que são apresentados aí em maior grau, né? Bom, para a gente falar de entamoeba, né, e principalmente a aula prática, a gente tem que apresentar, então, quais são as formas de vida, né, desse parasito. Então, esses organismos apresentam aí 4 estruturas diferenciadas durante o seu ciclo de vida, tá? Um bastante importante é o trofozoito, né? Que esse trofozoito ele vai estar dentro do seu hospedeiro, então por isso que nós chamamos essa fase de vida, né, o trofozoita como sendo a fase de vida vegetativa, e é vegetativa por quê? Porque é o trofozoito que se alimenta, né, que se reproduz, então ele explora então as necessidades fisiológicas nesse momento da forma então que ele está de trofozoito. Por isso é chamado de vegetativo. Tem o tamanho aí que varia de 20 a 40 micrômetros, tá? Mas também, olha, pode ter até 60 micrômetros, então isso de diâmetro, tá, gente? Se ele estiver na forma patogênica, isso é, a forma invasiva, uma vez que nós temos 2 formas de infecção da entamoeba histolítica, né? A não patogênica e a patogênica, que é a invasiva. Essa forma de vida, então, pessoal, olha lá, apresenta um núcleo simples, né? E pseudópodes, porque é a fase de vida que é móvel, que eu falei para vocês, tá? Então, o núcleo é bem visível. Aqui nós temos, então, olha, presença de trofozoítos, isso para a gente ver como que também esses trofozoítos, eles podem se apresentar de diversas formas. Um pouco mais arredondado, mas sempre um pouquinho, né, mais elíptico, tá? Mas de muitas formas, que a gente pode ver ele totalmente alongado, né? Semi-alongado, somente com uma parte do corpo alongado, dependendo dessa expansão que ele está fazendo, então, da membrana dele, tá? Aqui também, olha, né? E como que a gente, né, reconhece quando ele está nessa forma? Reconhecemos porque é essa forma que ele apresenta um único núcleo, então, tá? E esse núcleo é bem visível, onde a gente pode ver aí, olha, a, a, aqui, como eu falo aqui, que o exame a fresco é pleomórfico, isso é, a gente pode encontrar várias formas dele, tá? Mais alongadas ou menos alongadas. E a gente pode identificar nesse trofozoito, além da presença do citoplasma também, a gente pode notar que ele é mais denso, né? Aqui internamente, onde a gente chama de endoplasma,
E a gente pode ver, olha, circundando ele aqui, como ele tem, então, um espaço que é mais claro, né, menos denso, ao qual a gente chama de ectoplasma. Então, essas duas, ah, essas duas diferenças têm uma importância bastante grande, porque são espaços, então, de onde nós vamos ter, então, a movimentação, então, desses pseudópodos, as expansões, então, realizadas, alongadas a partir dessa membrana, onde eu tenho o endoplasma vindo mais para a parte posterior e essa parte do ectoplasma indo mais para frente, fazendo uma movimentação dessa parte mais densa para trás, para que a membrana possa se estender com maior facilidade. Assim se dá o movimento desses organismos, então, tá? Aqui, olha, outra coisa que muitas vezes a gente pode também observar quando a gente olha um trofozoito é que a gente pode encontrar algumas outras estruturas que até, né, os mais leigos podem falar, professora, mas tem mais um núcleo aqui, né? Não são núcleos, são vacúolos, né? Vacúolos são locais por onde são vesículas por onde esses organismos, então, fagocitam o alimento e guardam esse alimento para né, para fazer uma digestão posterior. Então, ou pode ficar também armazenado, tá? Então, esses vacúolos, gente, podem estar cheios de amido, né? De alimentação ali, ou pode até mesmo, de repente, estar, então, com vacúolos, mesmo com hemácias dentro, tá? Uma vez que a gente vai falar lá durante o processo patogênico, que elas, então, fagocitam hemácias, tá? Bom, os trofozoítos invasivos encontram-se com hemácias no seu citoplasma, olha, então a gente também pode ver isso também, tá? Há hemácias, então, internalizadas dentro dessas células protozoárias, tá? Ah, e aqui, cadê? Trofozoito invasivo, encontra-se hemácias no seu citoplasma, e não invasivo, encontra-se bactérias e grãos de amido, como eu falei para vocês, que existem aqui. Porque as não invasivas estão ali no intestino, né, no intestino grosso, e somente se alimentando ali do que é residual, então, né, não causando tanto transtornos aí para a saúde do seu hospedeiro, vivendo mais como um comensal. Por isso, então, que a gente pode ter, então, esses vacúolos com diferentes fontes de alimentos dentro, então, tá? Outras fases de vida da histolítica é o pré-cisto, tá? Então, olha, o pré-cisto nada mais é que uma fase intermediária do trofozoito para passar para o cisto, né? Então, normalmente esse pré-cisto vai ser arredondado, é menor do que o trofozoito e vai apresentar corpos cromátidos, que a gente daqui a pouco mostra em uma outra figura que eu acredito que tenha lá, que vocês vão ver, tá? Temos uma outra forma chamada metacisto também, tá? Que essa forma é, então, também uma forma intermediária. Então, é uma forma que já vai apresentar multinúcleos, tá? Então, pode ter vários núcleos aí e sofre divisão no intestino delgado para originar quem? O trofozoito. Por isso é que de um metacisto eu posso ter vários, então, trofozoítos. E finalmente nós temos a forma de cistos, que são quem? É a forma infectante, então.
É a forma que vai contaminar um hospedeiro, portanto, tá? Esses cistos, ou ainda chamados de oocistos, tá? São claros, são esféricos ou ainda mais ovalados, tá? Em torno de 8 a 20 micrômetros e a frescos núcleos quase não conseguem ser percebidos, tá, gente? Mas quando a gente cora com Lugol, esse daqui não é um corado com Lugol, a gente tem esses núcleos muito bem visualizados, tá? Então, este é um cisto, então, maduro, né? Ele fica um tom de marrom, né? A, a marrom pro dourado, ele fica bem mais forte do que o corante pega aqui no restante, então, dessa célula, tá? Então, bem fácil identificar essa presença, olha, de 1 a 4 núcleos bastante visíveis dentro dessa estrutura. E aqui a gente consegue um outro tipo de coloração, mas que também é bem visível. Ó. 1, 2, 3, 4 núcleos, portanto, tá? Aqui, olha, só para deixar ali também, olha, a princípio, que a gente pode encontrar esses trofozoítos bem diferenciados um do outro, tá? Em uma mesma amostra. Então, nós temos, olha, pouquinho mais alongado, este mais alongado do que este mais alongado do que os dois, por quê? Expansões mesmo, né? Dependendo do momento que você pega ou consegue corar essas células dessa forma, né? Estando fazendo esses prolongamentos para movimentação. E aqui, olha só, como ele parece bem mais arredondado, mas a gente percebe que, né, até parece um cisto, mas não é um cisto, né? Cisto a gente vai pegar somente em meio às fezes, né? Então, e aqui, olha, a gente percebe bem esse trofozoito, ó, com um núcleo apenas, tá? Então, aqui que eu queria mostrar para vocês aquelas fases intermediárias, então, né? Porque nós temos o pré-cisto, que está entre o cisto que é ingerido. Então, logo depois que eu ingeri um cisto, esse cisto se transforma em pré-cisto. Esse pré-cisto, olha, vai tornar-se em um metacisto, que esse metacisto vai se transformar em trofozoito, tá? Então, a gente tem essas mudanças, portanto, tá? Vamos ver aqui. Então, olha lá, temos aqui mostrando, ó, fase de trofozoito e fase de cisto. Fase de cisto é infectante, um cisto maduro que é ingerido, então, vai para o intestino delgado, né? Passa por todo o trato digestório e ele começa a se desencistar entre o intestino delgado e o intestino grosso. Aí nós temos então a presença do trofozoito, tá? Trofozoito fica ali então no intestino grosso, gente. Depois, a gente tem momentos em que esses trofozoitos então vão, vão se tornar cistos. Então, eles acabam então produzindo uma membrana sobre si, em que ela vai passar por maturação. Quando a gente encontra, então, alguns cistos, né? Mas que a gente consegue enxergar outros corpos aqui, ó, que a gente falava aqui em cima, que são os corpos cromátidos, a gente tem ainda cistos jovens, né? Então, são pré-cistos ainda, não são cistos maduros. Quando a gente, então, tem a presença dessa estrutura, onde a gente visualiza, né, de 1 a 4 núcleos, e que a gente enxerga vacúolos, mas que a gente não vê mais esses corpos cromátidos,
então ele já está então nessa forma de cisto maduro. Bom, esse ciclo biológico, portanto, né, que a gente falou, ele obedece um critério, que é ter um hospedeiro, ele é monoxeno, portanto, tá? Admite somente um hospedeiro. E a forma de infecção, normalmente, né, vai se dar da forma, então, fecal ou oral, tá? Então, sempre está relacionado, né, a forma com que ele sai com a forma que ele entra, então. Nós temos dentro desse ciclo, então, biológico, o ciclo não patogênico, em que eu posso ter ligeiros sintomas, mas que ele pode viver ali como um comensal sem causar grandes danos, então. Qual é esse ciclo não patogênico? Então, eu tenho a ingestão desses cistos, né, que são maduros e que são infectantes, tá? Vão passar pelo intestino, do intestino para o intestino delgado, né? Acompanha todo o trato digestório. Chega no intestino grosso, se desincista totalmente e aí nós temos aquele metacisto. Esse metacisto passa por divisão, onde a gente falou que ele, então, olha lá, vai formar quem? O trofozoito. E esse metacisto, olha, forma 4 trofozoitos. Um único cisto que entrou vão formar, então, 4 trofozoitos dentro do intestino grosso. Trofozoito é a forma vegetativa que vai se alimentar, vai se reproduzir, né? Portanto, é a forma que está no intestino. Os trofozoitos vão passar por divisão binária, se reproduzir e colonizar esse local. Vão se alimentar do que tem lá, né? De resíduos ali que eles vão encontrar. Vivem no intestino grosso, um local onde não existe muito baixo o teor de oxigênio nesse local, e é isso que eles gostam, eles são anaeróbios, né? Então, vivem lá, então, como comensais, tá? Em determinado tempo, olha, se desprende da mucosa, transformam-se em precisto, tá? Forma a parede cística, que eu falei para vocês em torno deles, modificam a forma, tá? E logo ele então está numa forma de cisto mononucleado, tá? Que é isso aqui, olha, tá, gente? Opa, voltando. Mononucleado. Passa por divisão dos núcleos, vamos voltar lá, olha lá, dividindo esses núcleos, tá? Que a gente está vendo, e depois eles se transformam em cistos, então, tetranucleados, que são cistos maduros e são eliminados pelas fezes. O ciclo patogênico, assim que eu estou com esses trofozoitos, portanto, já, né, lá no meu intestino grosso, liberados e estão se reproduzindo, alguma coisa acontece, gente, tá? Ou seja, aquela harmonia que existia entre parasito e hospedeiro foi rompido, né? Esse hospedeiro pode ter, então, seu sistema imune, então, diminuído, alguma ocorrência, então, relacionada a isso, que faz com que esses trofozoitos, então, olha, invadam a mucosa do intestino grosso. Nesse intestino grosso podem produzir úlceras nesses locais, tá? Vão se multiplicar nessas úlceras também. Aí, a partir daí, ulcerado, tenho esse tecido, né, do órgão, então, todo danificado. Então, eles têm acesso à circulação. Atinge outros órgãos a partir daí, através da veia porta, que pode levar para qualquer lugar. Primeiro lugar que está mais próximo até o fígado, tá?
mas daí vai para outros lugares, pulmão, pele e até mesmo caso para o cérebro, tá, gente? Então, fígado, pulmão, rins, cérebro e pele também, tá? Isso é o que? Ele saiu então do local, né? O ciclo patogênico saiu do sítio, então, de infecção normal dele para ir para um outro sítio de infecção, causando o ciclo patogênico e atingindo, então, órgãos extraintestinais. Então, é uma amebise extraintestinal também. Então, aqui, ó, aquele ciclo que a gente apresentou em aula teórica, tá? Saindo, então, portanto, esse ciclo patogênico atingindo aos outros órgãos, gente, podem não, vão causar lesões nesses órgãos também e de grande importância, tá? Aqui, olha, mesmo mostrando uma ameba, que é isso aqui, maior, tá? Fagocitando uma hemácia. A partir de que elas saem daquele ciclo que não é patogênico e vem para esse, elas se transformam então hematófagas, tá? Então vão consumir, então vão se alimentar, vão fagocitar hemácias aí. E isso acaba trazendo então, né, problemas bastante sérios, tá? Aqui a gente pode ver a ulceração, então, provocada, que é a parede do intestino, tá? A luz do intestino, por onde, então, passa o bolo fecal aqui, tá? Então, olha aqui como elas romperam um bom tamanho, né? Para adentrar, e olha o tamanho dessa ulceração aqui dentro. Então, normalmente, elas provocam isso. Não por tudo, mas elas fazem uma ulceração aqui, aí sempre interligados com alguns espaços de parede íntegra e depois outra ulceração e aí por diante. Sintomas, né? Quando eu tenho, então, né, o processo não patogênico, mas eu posso, mesmo assim, apresentar algumas coisas, né? Ele pode se manifestar de forma assintomática, tá? Então, posso ter ali desconforto abdominal, né? De leve para moderado, gases, pode ocorrer desidratação, porque vai ocorrer talvez uma diarreia, né? Perda de peso, se eu tenho diarreia, eu também tenho perda de peso devido à desidratação, né? Colite, né, desentérica, que manifesta entre 2 a 4 evacuações, que são diarreicas, né? Ou também não, somente moles, né? Por dia, com fezes pastosas, né? Ou moles, podendo conter sangue e mucos também. Cólicas e desconforto abdominal pode surgir e dificilmente febre. Esta infecção é caracterizada por alternância entre períodos silenciosos e manifestação clínica, então, sendo essas apresentadas, tá? Quanto à patogenia, então, né, pessoal? Então, olha lá. Existe o desequilíbrio que eu falei para vocês, né? Principalmente em relação quando ocorre, então, essa extraintestinal. Então, a partir daí eu posso ter uma amebose intestinal crônica, né? Que ela vai aparecer para o resto da vida, uma vez, né? Que ela acaba, então, afetando esse hospedeiro. Apendicite amebiana, amebose hepática, abscesso amebiano pulmonar, amebose cutânea, né, que pode até extravasar além da pele, né, pode vir externamente. A colite amebiana, olha lá, presença de úlceras discretas, separadas, né, como a gente falou. E isso, gente, olha lá, em alguns estudos, eles viram que ocorre uma escassez de macrófagos ali na lesão. Por que que macrófago não está ali, né, para defender, então? Por quê? Porque a
entamoeba, ela tem um fator de inibição que inibe, então, a locomoção monocitária. Isso é, atinge esses macrófagos não querem nem saber de vir, né? Então, inibe essa locomoção deles para esses locais, então, de infecção, tá? Então, produzido por diversas cepas, sejam elas virulentas, mais virulentas ou menos virulentas, todas elas têm essa capacidade. Por isso, então, que muitas vezes tem gente que acaba vivendo pro resto da vida com amebíase, né, tendo casos esporádicos de diarreias aí, né, e sendo causadas por amebíase, porque naquele momento, então, está sendo esse fator de inibição aí em relação aos macrófagos está sendo mais acentuado. Transmissão, olha, como que é transmitido? Através desses cistos, então, maduros, né? Então, esses cistos têm que chegar até o seu hospedeiro. E chega como? Através de água que não tem tratamento, né? E que esteja contaminada com dejetos humanos. Tem que ter chegado o dejeto, né? Para que essa água esteja contaminada. Ou que a água não seja tratada. A gente sabe que o cloro não atinge cistos, tá, gente? A única coisa que vai fazer isso é a sedimentação, a filtração ou a fervura da água acima de 55 graus por um bom tempo, para que então realmente ocorra a retirada, né, a morte desses cistos, então, tá? Esses cistos podem chegar por meio de alimentos contaminados, né? Verduras cruas e frutas também. As cozidas vão passar por um cozimento, então eu tenho menos perigo com isso. Mas o que se come cru, então é muito importante que haja uma higiene bastante, né, eficaz para que não seja então ingeridos esses cistos. Alimentos são contaminados por patas de baratas e moscas, né, contendo cistos maduros, aí que podem ser trazidos por vetores mecânicos, então. Disseminação do cisto por falta de higiene domiciliar, às vezes, né, essa criança, vamos pensar em um contexto sociológico, né, em que pessoas bastante necessitadas e que não têm um hábito de higiene, né, muito bom, crianças talvez infectadas façam ou defequem no chão, normalmente só varre, né, não lava, não faz uma asepsia, né, uma limpeza mais boa do local. Então, esse local fica ali, só dá uma tirada nas fezes e muitos resíduos podem ficar e esses uma hora que varre ou que passa ou que a criança põe a mão no chão ou alguém coloque a mão no chão ou na boca ou em um alimento, pode voltar de novo para dentro, então, de um hospedeiro. Diagnóstico, gente, o clínico, né? Então, o médico, diante da interrogação, né, que ele faz sempre durante aquela consulta, então, às vezes pode ser confundidas até essa doença, né? Uma vez que nós temos viroses aí intestinais, viroses causadas por vírus e viroses causadas por bactérias, e que muitas vezes também entamoeba ou giardia acaba entrando tudo em uma única coisa e é tratada como igual, né? Aí é que vão, né, se vendo então conforme o que a paciente traz de informação a respeito então desses sintomas que ele tem para que o médico consiga então fazer essa diferenciação, tá? Então, a gente sabe que 90% dos casos são assintomáticos, né? Não mostram casos muito graves, é só de vez em quando que você tem uma diarreia, tá? Então, nos abscessos hepáticos, os sintomas, então, vão apresentar febre, né? Dor, então tem o hepatomegalia, então eu posso ter a distensão do meu abdômen devido ao crescimento do órgão afetado, né? Então, aí
o médico pode desconfiar também. O diagnóstico pode ser feito por radiografia, né, que estaria aqui dentro do laboratorial também, né? Exame parasitológico de fezes para pesquisa de cistos em fezes sólidas e trofozoítos, que também podem, então, estar presente em fezes mais líquidas, né, quando elas são diarreicas. Então, é difícil formar uma pasta e também é lógico que trofozoítos também sairão, não só cistos, mas os trofozoítos também acabam, então, sendo eliminados através dessas fezes. Mas que essas fezes têm que ser realizadas muito rápido também, porque senão há perda, então, dessas estruturas parasitárias, né? E aí não se consegue observá-las. Imunológica, existem o método ELISA aí, né? Imunofluorescência direta, hemaglutinação indireta, imunodifusão em agar, mas esse exame, gente, dificilmente vai ser utilizado lá só quando tiver um caso mais complicado, né, a respeito, para se pedir um exame desse. A princípio é esse laboratorial aqui, o parasitológico, para depois, é lógico, se houver uma hepatomegalia ou raio-x vai ser pedido, né? Mas sempre mais a esses termos desses exames aqui mais simplificados e mais rápidos, não que sejam mais rápidos, mas que estão mais à mão, né? Mais em conta, né? Do que fazer outros testes. E só para lembrar, então, gente, para resumir, então, fechar com a profilaxia, né, dessa parasitose, que é bastante importante. Nós temos a entamoeba, também causadora de uma grande porcentagem de mortes no mundo também, tá? Então, é uma infecção bastante importante e que ela se condensa principalmente, tá? Não que são só essas duas, em aula teórica nós falamos de outras mais, outros tipos de profilaxia, mas que ela se condensa principalmente quando a gente fala em saneamento, né? O saneamento e a educação em saúde. População informada, população que sabe, né? Que está a par do que é uma parasitose, de como ela ocorre, o que se pode ser feito para evitar, é o melhor meio de profilaxia que a gente tem, né? Além, é lógico, de tratar os doentes, com certeza. E saneamento básico, gente. Água tratada e também, né, esgoto. Esgoto, principalmente quando a gente está falando em relação de parasitose intestinal, tá? Quando a gente fala em parasitose intestinal, de nível intestinal, né, e de eliminação via fezes, saneamento está completamente envolvido. Onde saneamento eu tenho que ter água tratada para fornecer para essa população, onde eu tenho que ter rede de esgoto, né? Para ter um local, uma finalidade, então, para que esses dejetos sejam levados e tratados antes de serem descartados no meio ambiente, tá? Bom, pessoal, essa aula, então, vai estar lá gravadinha para vocês, junto com uma filmagem que eu fiz, então, no laboratório, tá? Espero que o resumo aí tenha ajudado melhor, né? Vocês a compreenderem o conteúdo de entamoeba, que é bastante interessante, não é? O ciclo de vida não é tão difícil assim, né? E eu acho que vai ajudar bastante vocês, tá? Qualquer dúvida, estou aqui para escutar vocês e atender nas necessidades de todos, tá bom? Muito obrigada, até mais e bons estudos, tá?